Bom dia a todos, que a paz e o amor de nosso Mestre Jesus estejam aqui conosco. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome da Casa Espírita Maria de Nazaré e do seu Centro de Estudos Rita de Cássia para realizarmos mais uma palestra onde nós faremos reflexões sobre questões importantes à luz da doutrina espírita. Meu nome é Paulo Genovez e eu sou um trabalhador da casa. Porém, antes de nós iniciarmos o estudo, eu convido a todos a fazermos uma prece para nos proporcionar uma conexão com a espiritualidade maior. Então, assim, vamos relaxando o corpo, serenando a mente, vamos nos desligando das questões do dia a dia, procurando concentrar a nossa atenção somente no momento presente. E assim, elevando os nossos pensamentos, vamos nos conectar ao nosso Mestre Jesus, visualizando sua figura iluminada, com seu semblante sereno e amoroso, presente aqui conosco. E vamos dizendo: Mestre Jesus, abençoa esta nossa reunião, nos envolvendo em sua luz, em sua paz, em seu amor, em seu carinho e em sua proteção. E nos auxilie na compreensão e na prática do teu Evangelho, para que consigamos nos aproximar cada vez mais de ti e de Deus nosso Pai. E assim, com gratidão no coração e com permissão dos espíritos amigos ligados ao Rita de Cássia e que coordenam este nosso trabalho, nós iniciamos a reunião de estudos desta manhã. Graças a Deus. Muito bem. O nosso tema do dia de hoje é o seguinte: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, cujo título é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nós vamos abordar os itens 10, 11, 12 e 16. Então, para começar a nossa palestra, nós vamos dar um exemplo muito simples, muito rotineiro e que ilustra muito bem a essência do que nós vamos discutir e conversar durante essa palestra. Então vamos ali ao exemplo. Imagina que você está dirigindo pela primeira vez em uma determinada rodovia e você está mantendo a velocidade de 90 km por hora, que é a máxima permitida naquele trecho em que você se encontra. Porém, em determinado momento, você passa por uma placa que está lá bastante visível, que sinaliza a velocidade máxima de 60 km por hora para o trecho seguinte da rodovia. Mas, seja porque você não viu a placa, ou seja porque você não quis respeitá-la, você não diminui a sua velocidade, continuando assim no mesmo ritmo de 90 km por hora. Essa atitude ela vai ter algumas consequências. Uma pelo menos das seguintes. Ou a consequência vai ser o aumento do risco de causar um acidente, envolvendo ou não outros carros. Se está numa velocidade maior, o risco aumenta. Ou, pior do que isso, é causar realmente um acidente, que também pode envolver apenas o seu carro ou o carro de outras pessoas, ou seja, outras pessoas envolvidas nesse acidente. Bom, sendo um motorista habilitado, você sabe, ou pelo menos deveria saber, quais são as consequências de não se respeitar um limite de velocidade, que são essas que nós falamos. Que, caso não o respeite, você vai ser, no mínimo, pego pelo radar e vai receber uma penalidade. Ou seja, você vai receber uma multa por passar acima da velocidade permitida em determinado trecho. Também, você sabe ou deveria saber que, se causar um acidente por causa disso, a sua penalização será bem maior, será bem mais pesada. E você sabe também que você não pode alegar que você não viu a placa. Seja isso verdade ou não, Porque você poderia estar distraído, passou por ela e nem percebeu. Você não pode alegar isso para se isentar de pagar a multa. Porque, conforme o Código de Trânsito, o motorista ele tem a obrigação de prestar atenção nas sinalizações de trânsito. Então, isso não serve como argumento. Porém, vamos lá, se devido a algum vandalismo ou algum acidente, a placa ela tivesse sido arrancada daquele lugar onde ela estava antes de você passar por ali,
digamos assim, algumas horas antes aconteceu alguma coisa e ela foi arrancada, então ela não está mais ali presente. Você não teria condições de saber que o limite de velocidade ali mudou para 60 km por hora. E assim, mesmo sendo pego pelo radar e recebendo a multa, porque foi há poucas horas, provavelmente ainda não corrigiram isso, você poderá, obviamente, recorrer dessa multa e certamente você vai ser isento de pagar, porque você não poderá ser responsabilizado pelas consequências de não respeitar o novo limite. Você não conhecia, como que você pode ser responsabilizado, né? Então, meus amigos, ampliando isso um pouco, generalizando mais esse exemplo, a gente pode falar que a responsabilidade de uma pessoa sobre as consequências de um determinado ato pessoal dela, tanto para si quanto para os outros, é tanto maior quanto maior for o seu conhecimento das informações, das regras e das próprias consequências envolvendo esse ato. Ou a sua responsabilidade é tanto maior quanto maior for a sua condição de conhecer essas informações, né? De conhecer essas condições antes de praticar o ato. Quando você tem condições de se informar e assim conhecer o necessário, mas você não vai atrás disso e acaba cometendo um ato errado. E quanto maior for a sua responsabilidade, mais se espera dessa pessoa, né? A responsabilidade dessa pessoa, mais se espera que a pessoa ela haja de forma correta. E também maior vai ser a sua penalização caso ela haja incorretamente. E aqui a gente entende como penalização não um castigo, mas uma experiência necessária para que a pessoa passe por ela e seja estimulada a mudar suas atitudes erradas. Quando ela não consegue despertar para o caminho do bem, para o caminho correto, por si só. Então ela vai ter que passar por uma experiência que vai tentar abrir os olhos dela. E o mesmo ocorre quando a pessoa deixa de fazer um determinado ato numa situação em que esse ato seria necessário. Então, quanto maior o seu conhecimento da necessidade desse ato naquela situação, e quanto maior for a sua capacidade de executar alguma coisa para resolver ou para ajudar na situação, maior será a sua responsabilidade e a sua penalização pelas consequências da sua omissão. Assim, é dessa responsabilidade sobre as consequências relacionadas às nossas atitudes, ou a falta delas, né? No dia a dia, e as possíveis penalizações envolvidas nessa situação, que Kardec nos alerta nessa parte que nós vamos estudar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, tendo como base os ensinamentos que o Mestre Jesus nos legou. Então eu vou ler rapidamente os dois primeiros itens, que são palavras de Jesus no Evangelho, são rapidinho, para a gente entender melhor o que nós estamos falando. Então, no item 10, ele diz assim, Jesus, o servidor que soube a vontade de seu Senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles quem se tiver confiado mais coisas. Tá, então no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. E o item 11 diz assim, também palavras de Jesus, eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhes disseram, somos nós, pois, também cegos? E Jesus lhes respondeu, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora que dizeis que vedes, é por isso que vosso pecado permanece em vós. Está no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 39, 40 e 41. Muito bem, nessas passagens, Jesus ele deixa claro
que pessoas diferentes que cometem as mesmas atitudes incorretas, que prejudiquem os outros ou prejudiquem a si mesmos, elas são responsabilizadas e penalizadas em graus e maneiras diferentes, conforme o conhecimento, conforme a condição de cada uma delas. Como nós podemos, por exemplo, penalizar uma pessoa que nunca foi instruída sobre o que se pode e o que não se pode fazer em uma determinada situação? E que ela não tem também condições de, por si só, elaborar um entendimento correto do que pode e não pode ser feito. Como a gente pode penalizar? Ela não tinha conhecimento, não tinha como saber. Quando nós éramos, por exemplo, homens das cavernas, lá na pré-história, provavelmente nós nos matávamos uns aos outros na disputa por comida ou por abrigo, porque não era fácil caçar, não era fácil encontrar um lugar para se proteger do tempo. Então, naquela época, nós éramos ignorantes, nós não tínhamos como compreender melhor a importância da gente dividir as coisas com os outros, mesmo que as quantidades ou os espaços fossem insuficientes. A gente não sabia de nada disso, a gente queria sobreviver, o instinto de sobrevivência. Porém, com o tempo, nós fomos aprendendo mais sobre as questões da vida, ganhando assim mais responsabilidades e, consequentemente, sendo sujeitos a penalizações. Jesus, que é um espírito de elevadíssima pureza, condição moral, ele veio ao mundo, encarnado entre nós, com a grande missão de nos deixar um conjunto de ensinamentos elevados, ensinamentos sublimes, que nos mostram o caminho para nós evoluirmos e para nós conquistarmos a nossa verdadeira felicidade. E nesses ensinamentos, esses ensinamentos de Jesus nos mostram que a felicidade ela só se conquista pouco a pouco, através do nosso esforço pessoal, esforço próprio, para combatermos internamente as nossas más tendências, aquilo que nós chamamos de nossos vícios, buscando assim o desenvolvimento das virtudes. Eles nos mostram que, esses ensinamentos, que os vícios eles trazem consequências negativas, prejudiciais, tanto para nós mesmos, quanto para os outros que convivem conosco, ou que estão sob a nossa influência. E que as virtudes, pelo contrário, sempre trazem consequências boas. Então, assim, nós devemos aproveitar as situações vivenciadas no nosso dia a dia, sejam elas quais forem, tanto as agradáveis como as difíceis, as dolorosas, procurando assim tornar essas situações experiências produtivas, ou seja, que nos proporcionem aprendizado e autoaprimoramento. A humanidade, naquela época de Jesus, tinha, e ela ainda tem, muitos vícios a combater, principalmente o orgulho, o egoísmo, o ódio, a indiferença, a intolerância e a impaciência. E, como consequência, muitas virtudes a desenvolver, a aprimorar, principalmente a humildade, o altruísmo, o amor, a compaixão, a caridade, que é o auxílio ao próximo, a tolerância e a paciência. Então, se nós trabalharmos esse nosso aprimoramento moral, nós nos sentiremos muito melhor e estaremos nos proporcionando, como consequência disso, condições e momentos futuros mais felizes para nós mesmos. Sejam nessa própria encarnação atual que nós estamos passando, sejam no plano espiritual quando a gente desencarnar, ou sejam nas próximas encarnações. A questão é que a humanidade ela tem tido, desde a vinda de Jesus, inúmeras oportunidades de estudar e aprender e, consequentemente, vivenciar os ensinamentos de Jesus. Porque eles resistiram ao tempo, Eles resistiram às adversidades, tanto que nós estamos até hoje aqui tentando entender e tentando aprender sobre ele. E esses ensinamentos, eles foram relembrados, eles foram aprofundados, esclarecidos por espíritos iluminados que encarnaram entre nós ao longo do tempo, depois de Jesus, que nos traziam ensinamentos, como Francisco de Assis, por exemplo, ou por espíritos que se comunicaram conosco através das manifestações mediúnicas,
que o Kardec conseguiu computar e codificar, né, na doutrina espírita. E esses espíritos, eles são realmente aquele consolador prometido pelo próprio Jesus, né? Que ele disse que mais para frente viria o Consolador, que é o Espírito de verdade, para esclarecer melhor e aprofundar os ensinamentos, porque naquele momento a gente não tinha condição de entender melhor, mais profundamente, o que ele estava falando, o que ele estava ensinando. E esse Espírito de verdade nada mais é o próprio Jesus, com um grupo de espíritos iluminados que se comunicaram, né? E trouxeram, e ainda continuam trazendo mais informações, aprofundando mais esses ensinamentos. E durante esse período, né, desde que Jesus veio, certamente a maioria de nós teve assim muitas encarnações, né? Não temos só essa agora, estávamos lá, estávamos antes e passamos por muitas épocas aí até estarmos onde estamos hoje. E portanto nós tivemos muitas oportunidades de aprendizado nessas encarnações. Antes da vinda de Jesus, havia aqueles que ainda eram muito ignorantes com relação aos verdadeiros valores da vida, a distinção entre o bem e o mal. E embora as suas experiências encarnatórias elas buscassem estimulá-los a ter algum aprendizado, eles realmente ainda não tinham condições de compreender melhor sobre os propósitos da vida, sobre a necessidade, né, do nosso aprimoramento moral. Para esses, Jesus ele veio trazer consolo e ensinamentos que seriam assimilados ao longo do tempo, conforme o ritmo e a capacidade de cada um. E Jesus não veio cobrar para essas pessoas maiores responsabilidades pelas consequências dos seus atos equivocados, porque eles pouco conheciam. Porém, havia também, nessa mesma época, aqueles que já tinham tido oportunidade de entrar em contato e conhecer as escrituras antigas, né, do Velho Testamento, as falas dos profetas, os 10 mandamentos, que estão lá eternos, né, na sua pureza, porque eles estão totalmente de acordo com os ensinamentos de Jesus e podem ser usados por toda a eternidade. E muitos desses que tinham essa oportunidade de conhecer as escrituras, sabiam ler, sabiam compreender as coisas, eles eram doutores da lei espiritual. Eles eram grandes estudiosos e conhecedores desses textos. E outros eram os seus aprendizes, né? Os seus seguidores. Mas, em sua maioria, eles ainda eram muito hipócritas, porque eles não praticavam aquilo que eles ensinavam, ou aquilo que eles aprendiam, ou porque eles distorciam os ensinamentos, para quê? Para obter vantagens pessoais. A gente sabe disso, né? Então, para esses que muito receberam a oportunidade de aprender os próprios ensinamentos, para esses, Jesus veio trazer o alerta sobre a responsabilidade dos seus atos e as suas consequências. Então, ele veio cobrar deles o fiel cumprimento, né, das Escrituras na sua pureza, na sua elevação, e não distorcendo elas, né? E ele alertou também das penalizações que essas pessoas receberiam após a morte do corpo, sendo negados a entrar no reino de Deus, ou no reino dos céus. Ele usava essa expressão para mostrar um lugar, né, mais feliz no plano espiritual após o nosso desencarne. E essas pessoas que sabiam muito e praticavam o contrário, elas não seriam recebidas lá no reino dos céus, onde a felicidade existiria, né? Bom, hoje, poucos são aqueles que ainda não puderam ter contato com os ensinamentos de Jesus. A grande maioria teve, pelo menos, a oportunidade de buscar e de estudar esses ensinamentos. E nesse capítulo aqui, que a gente está estudando, o Kardec ele nos chama a atenção principalmente para aqueles que, seja qual for o grau de profundidade, efetivamente tomaram ou têm tomado contato com esses ensinamentos. Porque a gente sabe que ainda tem muitos que se recusam mesmo a dar ouvidos, atenção ao que Jesus falou, achando que nada disso é verdade, que não funciona, achando tudo bobagem, né? Tem muitos que são assim. Mas o Kardec ele se focou naqueles que deram alguma atenção, né?
E ele mostra o tamanho das responsabilidades pelas consequências dos seus atos. Tanto as consequências para os outros como para si mesmos. E em especial ele fala dos espíritas, né? Porque a gente tem o privilégio de pegar essa codificação de Kardec, né? Conhecer profundamente, onde tem esse ensinamento mais esclarecido, mais aberto, mais elaborado. Então a gente tem muito conhecimento, a gente que vai atrás, né, tem muito conhecimento. Então qual é a nossa responsabilidade por conhecer tudo isso, né? E ele escreve assim, o Kardec: aquele, pois, que não as aproveita, são as máximas contidas nos ensinamentos de Jesus e que foram clareadas pelos espíritos elevados. Então aquele, pois, que não as aproveita, para o seu adiantamento, é tanto mais culpado. E aí culpado a gente pode substituir pela palavra responsabilizado. É tanto mais responsabilizado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. E mais adiante ele fala também, por essas palavras, ele se refere a palavras de Jesus que são as seguintes: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus quis dizer que a culpabilidade, ou seja, a responsabilidade, está em razão das luzes que se possui. São palavras do próprio Kardec. Então, meus amigos, quantas dessas pessoas que tomaram algum contato com os ensinamentos efetivamente aplicaram ou têm aplicado para si mesmas os ensinamentos de Jesus? Quantas delas se esforçaram ou têm se esforçado para combater os próprios vícios e desenvolver as virtudes, mas assim de verdade, com empenho, né? Com vontade, com interesse? Quantas dessas pessoas têm usado o seu tempo também para praticar caridade, para ajudar os outros? Bom, a gente pode dividir essas pessoas em alguns grupos. Muitas delas se contentam apenas com a participação rotineira nos seus cultos religiosos. E aí pode ser de qualquer religião, né? Não estamos aqui fazendo nenhuma análise, nenhum julgamento delas. Eles participam lá, vão uma vez por semana, e participam de um culto, vão 2 vezes, mas eles não se esforçam na compreensão mais profunda desses ensinamentos e nem na própria melhoria moral. Fora de lá do culto, né, eles continuam sendo praticamente as mesmas pessoas que eles são no dia a dia. Vão dando vazão aos seus vícios e assim eles vão aos poucos, né, prejudicando a si mesmos e aos outros, né, com quem eles convivem, porque eles não praticam. Mas eles acreditam que dessa forma eles vão estar carimbando, né, o seu passaporte para uma existência mais privilegiada, para uma existência melhor, lá no mundo espiritual, após a morte do corpo. Participei do culto, fui todas as semanas, então cumpri minha parte. Mas não é bem assim, né? Outro grupo de pessoas são aquelas que se tornam grandes conhecedoras das palavras contidas no Evangelho. Intelectuais, né? Dentre elas, aquelas que se propõem também a divulgar os ensinamentos, a ensinar para as outras pessoas o que aprenderam. Mas o que acontece é que muitas delas também pouco aplicam, seja aquilo que elas conhecem, seja aquilo que elas ensinam, no seu próprio aprimoramento. Como se, assim, conhecer ou ensinar as isentasse do próprio esforço para a sua própria melhoria moral e as isentasse da responsabilidade sobre aquilo que fazem. Então essas pessoas, assim, elas não só acreditam que estão com seu passaporte já carimbado, conheço muito, dou aula, dou curso, então passaporte carimbado para um plano existencial mais elevado, como elas pensam que terão posições privilegiadas lá do outro lado, porque elas sabem muito mais do que os outros, mas pouco praticaram. Tem aqui uma historinha interessante, é uma alegoria sobre isso, mas vale a pena contar rapidinho. Que tinha um instrutor, né, espírita, que dava cursos e palestras numa casa espírita, ele era muito conhecido por excelentes palestras que ele dava, e num dos cursos que ele dava rotineiramente, ele percebeu que tinha um senhorzinho sentado lá no fundo da sala, e ele viu que era um senhorzinho assim muito simples, né? Ele tinha roupas simplesinhas, gastas, e via-se pelos trejeitos que ele não era uma pessoa letrada. Devia ter sido, né,
um trabalhador braçal, que não trabalhou muito com a questão intelectual. Mas o senhorzinho lá ia sempre, não fazia nenhuma pergunta, ficava lá olhando, e assim foi. Até que um dia ele parou de ir, e o instrutor percebeu. E aí a primeira coisa que ele pensou foi o seguinte: puxa vida, não veio mais. Provavelmente, coitado, não estava conseguindo acompanhar esses ensinamentos, não estava conseguindo entender o que eu estava aqui, o que estou aqui, né, ensinando para os outros. Bom, passados muitos anos, esse instrutor ele veio a falecer, e quando ele chegou no plano espiritual, ele se viu numa condição muito diferente daquilo que ele achava que ia encontrar. Ele estava num ambiente sombrio, num ambiente triste, né, num ambiente assim que os outros espíritos estavam lá e também não tinham muita elevação espiritual. E ele olhou para o próprio corpo perispiritual dele e não viu muita luz saindo dele. Aliás, muito pouca luz, né? Uma luzinha bem pálida ali dentro dele que aparecia. Ele ficou indignado. Falou: poxa, mas como que eu, conhecendo o que eu conheço, dei tanta aula assim, ensinei tanta gente, tô aqui e não tenho luz, não fui para um lugar melhor, alguma coisa aconteceu de errado. Só pode ser isso. E ele ficava matutando isso, mas o tempo passava e ele continuava ali. Até que um dia ele viu uma luz muito forte indo na direção dele, e quando ele percebeu, era uma pessoa, e essa pessoa era aquele senhorzinho que assistia às aulas dele. E o senhorzinho chegou para ele e falou assim: eu vim te buscar, te resgatar, para te levar para um lugar melhor. E ele na hora falou assim: mas eu não entendo o que está acontecendo. Como que você tem mais luz do que eu? Como você já está num lugar melhor do que eu? Se fui eu que te ensinei o Espiritismo, a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. E ele falou assim, o senhorzinho falou assim: eu não sei te responder a essa pergunta. A única coisa que eu sei é que eu pratiquei tudo aquilo que você me ensinou. Então isso mostra que a prática, muito mais do que o conhecimento, é importante, porque a prática mostra que já está enraizado na gente, né? E que a gente pode, a gente age naturalmente com relação àquilo que a gente aprendeu. Bom, algumas outras pessoas, aí um outro grupo, né? Elas se esforçam um pouco, alguma coisa, mas elas avançam muito pouquinho, ou elas se estagnam, elas se perdem em algum momento. Por quê? Porque elas desistem diante das dificuldades desse caminho, que a gente sabe que é duro, é doloroso, é difícil, né? O autoaprimoramento, mas ele é compensador. Então elas têm alguma dificuldade que apareceu, então elas já desistem, perdem a fé, já não vão por esse caminho, acabam desistindo de estudar, não fazem nada melhor por si mesmas e pelos outros. Poucas são então aquelas pessoas que levam realmente, efetivamente, a sério o processo de autoaprimoramento, levar mesmo, que se esforçam sem esmorecer diante desses obstáculos do caminho. E se eventualmente, apesar do esforço delas, elas caem, cedendo assim às suas paixões, porque ainda não são perfeitas, né? Estamos aqui todos evoluindo ainda. Mas elas rapidamente se levantam, reparam os erros e seguem adiante. E para estas, a gente pode afirmar que o passaporte ali para a felicidade, né, ele vai sendo carimbado pouco a pouco. E não é por privilégio, mas por merecimento. É uma recompensa do seu esforço sincero e bem intencionado para se aprimorar e para fazer o bem. E aí Jesus fala assim: para as demais pessoas, aquelas, ou seja, não são esse último grupo, para os outros grupos, choro e ranger de dentes. São palavras de Jesus. Porque quando essas pessoas desencarnam, elas encontram uma realidade sombria, dolorosa no plano espiritual. É muito diferente daquela que elas imaginavam para si, podendo até carregar essa condição ruim para as futuras encarnações, caso elas não mudem o seu comportamento, né? E aí, não adianta essas pessoas se revoltarem, dizerem que aprenderam e até mesmo ensinaram os ensinamentos de Jesus, porque tendo feito pouco uso deles para si mesmas e para o próximo, elas não tiveram assim um progresso moral significativo. E aí, consequentemente, elas não têm condições de habitar entre aqueles
que já se encontram num patamar evolutivo muito mais elevado. Então, são aquelas pessoas que, se achando merecedoras, elas vão lá, batem a porta do reino dos céus, né, pedindo entrada, mas elas não são aceitas, porque elas ouviram, mas nada ou muito pouco fizeram. Isso é o que está relacionado com o título do próprio capítulo, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos ouvem os ensinamentos, mas muito poucos praticam. Então, poucos conseguem ser escolhidos, né, para ir adiante. Então, essas são as penalidades contraídas para si mesmos dessas pessoas, que são recebidas, né, por aquelas que adquiriram os conhecimentos espirituais mais elevados, mas não os praticaram. Porque por aqueles, né, que possuem assim maior responsabilidade por aquilo que elas pensam, que elas sentem, que elas falam e que elas agem, porque elas têm o conhecimento. Então, ao não cultivarem e desenvolverem melhor as virtudes, e aí dando vazão aos seus vícios, elas acabam prejudicando, né, como a gente já falou aqui, não só a si mesmas, mas também os outros. A gente sabe que o orgulho, o egoísmo, a impaciência, a intolerância, entre outros vícios, eles ferem as pessoas ao nosso redor. Eles promovem dor e sofrimento a elas. E sabendo disso, pelo conhecimento, mas mesmo assim agindo de forma diferente, agindo com os vícios, as suas responsabilidades pelo sofrimento alheio, elas são grandes, né? Porque eu sei que está prejudicando. Assim como são grandes os seus débitos para com a justiça divina. Então elas provocam o seu próprio sofrimento, que um dia deverá ser transformado em arrependimento, em pedido de perdão e em reparação de todo o mal que foi praticado por elas. Mas a gente sabe também que a misericórdia divina não abandona essas pessoas que agem dessa maneira, né? Esse seu choro e ranger de dentes, eles não são eternos. Essas pessoas vão ter novas oportunidades encarnatórias, onde elas passarão por provas mais difíceis e mais dolorosas, que são assim as suas penalidades, né? Para quê? Para que elas despertem e passem a promover o seu aprimoramento. E aí, com seus esforços, né, com o sofrimento, com o amparo de Deus, em algum momento elas vão ter sucesso, elas vão conseguir começar a trilhar o caminho do bem e da própria felicidade. O Kardec, ele escreve o seguinte: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Ou seja, o verdadeiro seguidor do Cristo, ele busca sempre entender mais e melhor os ensinamentos de Jesus. Ele se esforça ao máximo que ele pode para praticar esses ensinamentos. Jesus, ele praticou tudo aquilo que pregou, né? Ele não só falava, ele ensinava mais pelas próprias ações dele. E essa atitude, né, ela representa a máxima dos ensinamentos, porque ele não ficou só nas palavras, ele exemplificou-as. Ele mostrou aquilo que ele falava. Bom, esse título da nossa palestra, que é Muito se pedirá àquele que muito recebeu, a gente pode então dar uma resumida da seguinte forma: aquele que recebeu muitas oportunidades para aprender os ensinamentos elevados sobre a vida, sobre a importância das virtudes, sobre a importância do bem, sobre a importância do amor desinteressado, aproveitando-as para ganhar esse conhecimento ou não, porque eles podem ter ido a fundo e ganhado conhecimento, ou ter havido a oportunidade, mas não foram atrás. A essas pessoas será pedido e esperado que se esforcem para compreendê-los mais profundamente e praticá-los cada vez mais, promovendo assim o seu próprio aprimoramento moral. E bem como a prática da caridade, servindo o melhor possível na seara do Mestre, auxiliando cada companheiro de jornada nas suas dificuldades, para que ele também promova o seu aprimoramento moral, ajudar os outros nisso, né? A esse, portanto, será pedido muito, porque ele recebeu muito. Porém, possuindo o livre-arbítrio, ele vai ter que decidir se ele vai atender esse pedido ou não. E aí ele vai arcar com as consequências, ou positivas ou negativas, de acordo com a sua decisão e os seus atos.
né? Surge aqui uma questão importante. Quem é que pedirá e esperará as nossas boas atitudes de acordo com o nosso conhecimento? Será que é Deus? Será que é Jesus? Com certeza não. Quem vai pedir é a nossa própria consciência. Aquela consciência mais profunda que é a centelha divina em nós, no nosso espírito, que conhece tudo aquilo que nós sabemos e tudo aquilo que nós fazemos e consegue distinguir o que é bom e o que é mal. A gente tem essa consciência profunda. Não é o consciente de estar na mente consciente, é a consciência que faz esse crivo do que é bom e do que é ruim, porque ela é perfeita, é essa centelha divina que está em nós. Então é a consciência que pede isso, gente. Nós falamos muito também sobre a conquista da própria felicidade, porque certamente nós vamos encontrar essa felicidade nesse caminho mostrado por Jesus. Mas a nossa motivação para segui-lo, para seguir o Mestre, deve ser sempre o nosso senso de responsabilidade em se fazer o bem, em não prejudicar nem a nós mesmos, nem aos outros. E em mais do que isso, auxiliar esses outros naquilo que estiver ao nosso alcance. Essa é a nossa motivação. Por quê? Porque isso é certo. Porque servir, mais do que receber, é o propósito da vida. Porque ninguém é isento de se esforçar para cumprir esse propósito de servir. Porque fazer ao próximo o que nós gostaríamos que ele nos fizesse é uma lógica que Jesus trouxe que é inquestionável. Ela é óbvia. Então não adianta tentar seguir esse caminho apenas pela recompensa, porque assim ela não vai vir. Essa recompensa, que é a felicidade, ela será sempre uma consequência para aquele que busca, em primeira instância, ganhar essa responsabilidade e agir segundo ela. Aí sim ele vai receber a recompensa de ser feliz. Também ninguém conseguirá assim parar a sua evolução. Ninguém conseguirá se manter cego eternamente para fugir dessa responsabilidade e não arcar com as consequências dos seus atos. Ele será colocado diante de situações que vão forçá-lo a ver, a enxergar. E um dia ele vai agradecer a Deus por essas situações que forçaram ele a despertar, que o tiraram daquela estagnação infeliz, porque colocaram ele no esforço abençoado e recompensador do trabalho no bem, que aí ele vai perceber que fazer o bem é bom para nós também. Assim, as perguntas que todos nós devemos refletir e responder são, na verdade, as seguintes. Onde eu me encaixo hoje entre esses grupos de pessoas? Qual deles me encaixo hoje? Eu só vou ao culto e não faço nada, já desisti várias vezes, me esforço. Qual é o grupo que eu faço parte? Qual é o tamanho da minha responsabilidade pelas consequências dos meus atos, de acordo com aquilo que eu conheço? Eu desejo realmente ser um verdadeiro cristão? O que é que eu desejo para mim hoje e no futuro? E aí, conforme a resposta, graças a Deus, nós já sabemos qual deve ser o caminho a seguir. Graças a Jesus nós sabemos disso, porque Deus mandou Jesus e Jesus é que nos ensinou esse caminho. Então a gente sabe, responde isso e a gente sabe pro lado que a gente tem que seguir. É claro, meus amigos, que não é fácil conquistar o aprimoramento moral. Demanda muito esforço, persistência, demanda muita determinação, demanda muita fé, ter a certeza que esse é o caminho certo. E Deus e Jesus, eles sabem disso. Por isso que eles estão sempre nos auxiliando com aquilo que nós necessitamos em cada momento da nossa jornada, sempre na medida certa, nem mais nem menos, para que nós consigamos sair do lugar onde a gente se encontra, lá estagnado, e andar para frente, rumo para a perfeição, que é o destino de todos nós, espíritos, né? E nesse caminho, certamente ainda nós vamos errar muito, nós vamos cair muitas vezes, mas o que mais importa, e o que Deus e Jesus mais esperam de nós, é o nosso esforço contínuo para acertar e seguir adiante. Então, essa foi a nossa palestra do dia de hoje, que vai gerar aí muita reflexão para todos nós daqui para frente.
Então eu convido a todos agora a realizarmos a prece final, encerrando os nossos trabalhos. Então vamos agradecer aos espíritos do Rita de Cássia, que coordenam, esse nosso trabalho, pelo amparo e pela proteção que nós recebemos, para que nós tivéssemos uma reunião envolta em muita paz, em muita tranquilidade. Vamos também agradecer ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai por mais essa oportunidade de aprendizado que nos foi permitida. E também pelo seu amor incondicional, que está sempre nos envolvendo. E assim, com a permissão dos dirigentes espirituais da nossa casa, nós damos por encerrada a nossa reunião desta manhã. Graças a Deus. Então, vamos todos em paz, fazer as nossas reflexões e, naturalmente, começar a seguir por esse caminho novo, caso nós não estejamos seguindo, com mais determinação também. Graças a Deus.